Fala galera, estamos começando mais uma maratona da aprovação na nossa semana da Unicamp. Meu nome é Daniel Zaidan, sou professor de pediatria da Medway e aqui está um pouquinho, aqui ó, esse rapaz bonito, sorridente, aqui sou eu, por incrível que pareça, sou eu esse rapaz aqui também. Eu sou médico formado pela própria Unicamp, então para mim dar essa aula hoje para vocês é muito especial, porque eu passei ali pelo todo o processo de revisão dessas provas desde quando eu estava prestando prova de residência para entrar em pediatria. Então eu fiz uma revisão desde muito tempo atrás das provas de residência da Unicamp, conheço bastante como é o serviço lá e eu vou tentar traduzir aqui um pouquinho para vocês como que isso se traduz, como que isso chega para vocês na prova de pediatria da Unicamp. Eu fiz graduação em medicina na Unicamp e fiz pediatria na USP São Paulo. Aqui está o meu arroba do Instagram, fiquem à vontade para entrar em contato comigo lá. Caso tenha alguma dúvida em relação principalmente a essas duas instituições, sobre pediatria, sobre a vida, fiquem à vontade, aqui estou lá, acessível e disponível para todos vocês. Agora vamos falar do que importa, né, galera? Vamos falar sobre a prova de pediatria na Unicamp. A Unicamp é uma instituição que tradicionalmente investe muito na formação de semiologia. Vocês vão ver isso em todas as áreas, mas principalmente na clínica, na cirurgia e na pediatria. Quando a gente fala da clínica médica, a gente tem questões que geralmente vão ter sinais semiológicos bastante evidentes, que vão ter uma propedêutica bastante valorizada, e isso acaba sendo bastante similar na pediatria. A gente tem os sinais clínicos, os sinais semiológicos, um exame físico muito bem descrito, com sinais clássicos da semiologia, justamente porque é uma matéria muito bem aprofundada na nossa graduação lá na Unicamp. Então essa prova ela acaba traduzindo justamente, exporta esses conceitos, exporta essa valorização da semiologia nas suas questões. Na prova de pediatria, ao contrário do que a gente vê em alguns serviços, que a gente vê uma preferência por algum dos temas, seja a emergência, seja a puericultura, seja a neonatologia, a Unicamp consegue equilibrar bastante as diferentes áreas da pediatria. As especialidades ambulatoriais, a pediatria social e puericultura, as emergências e a neonatologia. Então acaba tendo um certo equilíbrio entre elas, mas a gente tem um enfoque especial em emergências. Não só as emergências ali, pacientes muito graves, mas atendimentos corriqueiros de pronto-socorro que chegam ali pra gente, ou até mesmo atendimentos que são mais emergenciais, entre aspas, não tanto de atendimento longitudinal, em um ambiente de atenção primária, numa unidade básica de saúde, por exemplo. Então são assuntos, né, de todas as áreas, mas especialmente emergências, e vocês vão ver bastante questões sobre tríades clássicas, clínicas, composição das diferentes síndromes pediátricas, achados no exame físico, e isso é bastante valorizado nessa prova, então invistam também nesse conceito, invistam também nesse conhecimento. E as questões, apesar de serem questões sobre temas corriqueiros da pediatria, elas são questões muito bem elaboradas. Muito se engana quem fala que a prova da Unicamp é uma prova fácil. Ela não é uma prova fácil. Ela é uma prova que não vai te cobrar rodapé de livro, que não vai te cobrar doenças ali que são muito fora do padrão da pediatria, mas que vão trazer doenças corriqueiras de uma forma um pouco mais elaborada, por assim dizer. Então vocês vão ver que são questões que não são completamente fáceis de responder sobre temas corriqueiros. Eles vão ser cobrados de uma forma um pouquinho diferente e é justamente assim que se compõe a prova de pediatria da Unicamp. Aqui eu separei para vocês 3 focos que mais caem na prova da Unicamp e que, apesar de não serem os top 3 mais prevalentes, eles são os top 3 mais distintos que fazem a prova de pediatria da Unicamp ser uma prova tão única que vocês não vão ver tanto dessa forma em outras instituições ou vão ver esse assunto cobrado de uma forma um pouquinho diferente. E a gente vai começar com doenças exantemáticas. E para a gente começar, eu vou começar discutindo uma questão dissertativa. A gente não sabe ainda com certeza qual vai ser o modelo de prova da Unicamp. Nos últimos tempos teve assim uma mescla de questões dissertativas com questões objetivas. Então aqui eu vou trazer os dois formatos de questão. Agora a gente começa com uma questão dissertativa na qual você tinha ali o gabarito para redigir. Essa questão aqui caiu na Unicamp em 2023, que trazia um menino de 1 ano e 2 meses de idade, né? um ano e 2 meses, 14 meses de vida, com queixa de vermelhidão pelo corpo há um dia. Presta atenção na história. As lesões começaram na região do pescoço e progrediram rapidamente por todo o corpo, então uma disseminação praticamente aí crânio-caudal. Sem prurido e pioram após o banho quente e exposição solar. A mãe relatou de sintomas anteriores, febre, irritabilidade e diminuição do apetite há 4 dias. Mas, notem só, nas últimas 24 horas ele está febril. Então, há cerca de 24 horas apareceram 2 novos sintomas. Na verdade, apareceu um novo sintoma e remitiu um outro sintoma. Passa a febre e essa criança começa a ter um exantema difuso por todo o corpo, de início no pescoço e disseminação pelo resto do corpinho da criança. E apresenta melhora da irritabilidade e de aceitação alimentar.
Exame físico nada que chame muito a atenção a não ser um exantema maculopapular difuso. E aí pergunta pra gente a hipótese diagnóstica. Notem aqui, valorização da semiologia, valorização de uma história muito bem construída e valorização do exame físico como sinais e sintomas cardenais? Sinais e sintomas cruciais para você chegar na sua resposta correta ali, na sua hipótese diagnóstica dessa questão. Para a gente poder responder, eu vou voltar um pouquinho a página, a gente vai discutir um geralzão aí de doenças exantemáticas, que sindromicamente são doenças cuja manifestação principal é o exantema. Não é a única manifestação, mas é a principal. Geralmente você vai ter sintomas que podem ser inespecíficos de vários sistemas do nosso corpo, mas que vão cursar com exantema em algum momento da evolução dessa doença. E a característica, né, a evolução desse exantema e mesmo a lesão elementar desse exantema acaba sendo crucial para a gente poder fechar o diagnóstico. São doenças que pode parecer, num primeiro momento para você, quando você pegar para estudar, muito parecidas entre si. Então, de forma geral, a gente tem que se atentar porque, de fato, na prática elas são muito parecidas entre si. E a banca não vai querer trazer doenças muito parecidas entre si de uma forma que te confunda. A banca vai tentar te trazer uma história muito bem característica e um quadro muito bem caracterizado, um quadro muito bem de livro. Aqui nessas questões não vai ter pegadinha, nem na Unicamp, nem na USP, nem na Santa Casa, em qualquer instituição que vocês pegarem, a formulação com a qual é cobrada as doenças exantemáticas impede que tenha alguma pegadinha, porque se tiver alguma pegadinha é passível de anulação, já que essas doenças são muito parecidas entre si. E por que acontece o exantema? São diversas as fisiopatologias. A maior parte das doenças exantemáticas tem origem em infecção viral. Os vírus eles induzem uma resposta imunoalérgica, que geralmente é uma resposta mais tardia, né? Uma reação de hipersensibilidade mais tardia, que cursa com lesões cutâneas, com lesões vasculares, com lesões cutâneas, que tem ali um componente imunomediado bem evidente. Outra opção são as vasculites, como a doença de Kawasaki, por exemplo. Aqui eu não estou falando de vírus, eu estou falando de doenças autoimunes, né? A doença de Kawasaki é uma das vasculites de médios vasos mais prevalentes da infância. Elas provocam o exantema e é um grupo, na verdade, é uma causa de doença exantemática não infecciosa. E por fim, as bactérias podem produzir toxinas que vão resultar em exantemas. E geralmente aqui é uma característica elementar um pouquinho diferente da dos vírus, de lesão elementar um pouquinho diferente da dos vírus. É o que acontece, por exemplo, na escarlatina, na qual tem uma infecção pelo Streptococcus pyogenes, pelo Streptococcus do grupo A. Esse Streptococcus lá na orofaringe, ele produz uma toxina e essa toxina produz uma ação cutânea, né, com formação de um exantema, que é um pouquinho diferente do que acontece na formação do exantema pelas causas virais. E justamente essa é a diferença que eu trago aqui para vocês. Geralmente, quando a gente fala dos vírus, a gente traz como característica de um exantema que ele é maculopapular, dito morbiliforme ou rubeoliforme. Morbili, para a gente lembrar, é a palavra que etimologicamente remete a morbilivírus, que é o vírus do sarampo. E rubéole, como vocês já devem ter detectado aqui, remete à rubéola. Então é o exantema presente, por exemplo, no sarampo e na rubéola, no qual eu vou ter um exantema maculopapular, geralmente um pouco menos intenso do que esse exantema aqui. Então um exantema um pouco mais rosa claro, não tão intenso, não tão evidente. E esse exantema, ele tem áreas de pele sã no permeio. Então você não vê um segmento inteiro do corpo ali acometido, com aquela pele inteira acometida. Você vê algumas máculas, algumas pápulas, mas entre essas máculas e pápulas, algumas podem ser confluentes, mas você vê regiões de pele sã ali entre eles. Já o exantema escarlatiniforme, que é justamente dessa fisiopatologia aqui, ele cursa com acometimento mais difuso e pega grandes segmentos de uma forma que não poupa áreas de pele sã. Então fica aquele blocão de segmento ali naquela região acometida e a pele tem um aspecto em lixa, justamente por conta da ação das toxinas, das bactérias em especial. Quando a gente fala das doenças exantemáticas, então, eu trouxe aqui as principais virais que a gente precisa saber. Essa tabelinha aqui, eu não vou passar por todas essas doenças, mas eu vou passar pelas principais. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, até tirarem uma foto, copiarem, guardarem no caderno de anotação de vocês, que aqui a gente tem uma sistematização de aprendizado nas doenças exantemáticas, que é o que a gente usa para conseguir diferenciar e estudar cada uma delas. Se você gosta de estudar por post-it, se você gosta de estudar com caneta colorida, se você gosta de fazer tabela, essa é uma aula que eu recomendo que você utilize dos recursos didáticos mais diferentes entre si para memorização. Eu, por exemplo, quando eu fui estudar para memorizar, eu fazia cada uma de uma cor. Era o verdadeiro carnaval, né? O verdadeiro ali, ó, torra-torra ali, né? No meu caderno. E aí realmente eu consegui lembrar, porque quando eu olhava ali para estudar, eu lembrava exatamente qual cor que estava no meu caderno. Essas doideiras que só pediatra sabe fazer, né? Então aqui é uma sugestão para você utilizar recursos didáticos alternativos para você conseguir justamente diferenciar cada uma delas. E aí você vai ter em mente que a gente vai passar por 3 pontos principais em cada doença.
O primeiro é lembrar o agente, que é uma forma de cobrança frequente na Unicamp, dar um quadro clássico ali característico e perguntar para você qual que é o agente. Nessa questão que a gente viu, nessa dissertativa, ele perguntava a hipótese diagnóstica, mas existem algumas questões que perguntam para você o agente, e a Unicamp gosta de fazer esse tipo de pergunta. Além disso, a gente vai ter o chance. O chance, o que é? Segura o chance, amarra o chance. Vai ser o que tem de diferencial naquela doença exantemática. Então, por exemplo, eu sei que no sarampo eu tenho um achado patognomônico que são as manchas de Koplik, aquelas manchas esbranquiçadas ali na orofaringe, na região dos dentes molares, que se eu ver descrita ou se eu ver uma foto na minha questão, eu sei que ele está falando de sarampo. Então vai ser a manifestação diferencial que vai me tornar ali, que vai me dizer que doença que aquele caso clínico, que aquela questão está abordando. E por fim a gente vai falar da complicação, que são as complicações mais esperadas dessas questões, dessas doenças, que são outras formas de serem cobradas nas questões. Então, três formas principais, né? Hipótese diagnóstica, que foi a que a gente viu na nossa questão aqui da Unicamp, agente e complicação. São as três formas que mais caem dentro desse foco aqui, não só na Unicamp, como nas outras instituições também. Então temos aqui sarampo, rubéola, varicela, exantema súbito, eritema infeccioso, doença mão-pé-boca e mononucleose, cada um deles com seu agente, com seu chance e com a sua complicação. E a gente vai destacar aqui os que mais caem na Unicamp. O sarampo, o exantema súbito e o eritema infeccioso. Deem uma olhada, guardem bem essa tabela, tirem foto, copiem, façam o que vocês quiserem fazer, porque isso aqui é bastante importante e bastante valioso. Começando pelo sarampo. É uma doença altamente transmissível. Até um certo tempo atrás a gente teve uma queda bem importante no sucesso da erradicação do sarampo, mas recentemente a gente está vendo aí na prática um aumento dos casos de sarampo justamente por conta da redução da cobertura vacinal e no caso especificamente aqui no Brasil, migração de população refugiada de outros países, de outros locais, cuja cobertura vacinal não era tão legal. Então mais ou menos desde 2018 para 2019 a gente vê pipocando um ou outro caso de sarampo aqui no Brasil. Não é mais uma doença que não existe, que não circula mais no nosso território e justamente as provas desde então, vez ou outra, ainda aparecem algumas questões abordando esse tema. O sarampo é uma doença imunoprevenível e são 2 vezes que a gente recebe imunização no sarampo pelo Programa Nacional de Imunizações. A primeira dose é na tríplice viral, que cobre contra sarampo, cachumba e rubéola, e o reforço vem aos 15 meses, quando a sarampo, cachumba e rubéola junta-se com a amiguinha varicela para compor a tetraviral. Como que é a evolução do sarampo? É uma doença que cursa geralmente com uma febre mais alta, podendo bater ali 39 graus Celsius, e é uma febre que ela vai bater ali, vai ficar em torno de 2 a 3 dias ali, atingindo seu ápice em torno do 3º dia das 72 horas de evolução. No momento que a febre fica mais alta, é o momento que eu tenho o surgimento do exantema. Mas antes mesmo de surgir o exantema, eu tenho alguns outros sintomas prodrômicos que são bem caracterizados na evolução do sarampo. Eu vou dizer ele de 4 Cs. Desses 4 Cs, 3 deles estão nos sintomas prodrômicos desses pacientes e vão evoluir ao longo dessa temporalidade, prestes ali a entrar na fase exantemática propriamente dita do sarampo. O primeiro C é de coriza, o segundo C é de conjuntivite bilateral não exudativa, o terceiro C é de cough-cough, para a gente lembrar daquela onomatopeia da tosse. Ou seja, o sarampo é uma doença que cursa não somente com febre alta, mas na sua fase prodrômica cursa com sintomas respiratórios, como tosse e coriza, e conjuntivite bilateral não exudativa. Isso aqui é muito bem marcado, essa conjuntivite bilateral não exudativa, ela cursa bastante com fotofobia. Então é importante da gente detectar isso aqui na nossa questão. E o cough-cough para a gente lembrar de tosse. No final desses sintomas prodrômicos, em torno das 72 horas, eu começo a abertura de um enantema. O que é um enantema? É um exantema localizado em mucosa. Esse enantema ele é caracterizado por um enantema eritematoso, propriamente dito, avermelhado, mas eu tenho o achado patognomônico dos sarampos, que são as manchas de Koplik. E aqui vem o quarto C, né, que a gente deu uma gambiarra aqui para ficar um C, que é o C de Koplik, mas na verdade se escreve com K, pessoal, tá bom? Então é importado, né, essa denominação, é um neologismo, não é um neologismo porque essa palavra já existia, né, mas é um estrangeirismo, lembrei da palavra correta. Figuras de linguagem, já falei de onomatopeia, neologismo, estrangeirismo, temos aqui um grande Aurélio. Manchas de Koplik, né, mas a gente fez aqui abrasileirado para ficar os 4 Cs. Essas manchas elas estão na característica ali pré-exantema e elas são justamente isso aqui. Percebam que eu tenho um enantema, né, uma região avermelhada em toda a boca e ao redor aqui da região do segundo, terceiro molar eu tenho lesões que são mais esbranquiçadas, que até tem uma base um pouquinho mais azulada, né, aqui nessa região da boca. Essas são as manchas de Koplik, que são praticamente aí, né, que na verdade são patognomônicas do sarampo. Então, viu uma descrição dessa ou viu uma foto dessa no seu enunciado, na sua questão, bata ali
o seu martelo na alternativa que incluir o sarampo dentre as principais hipóteses diagnósticas. Então, para a gente unificar, o caso suspeito pelo Ministério da Saúde é todo indivíduo que apresentar febre e exantema maculopapular morbiliforme, morbili é o gênero do vírus do sarampo, morbilivírus, de direção cefalocaudal, acompanhada de um ou mais dos seguintes sinais: cough, 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 os 4 Cs. Tosse e ou coriza e ou conjuntivite, certo? Então, aqueles sintomas que a gente falou lá nos 4 Cs, acompanhado do exantema maculopapular. Fechamos sarampo, o essencial. Vamos falar de exantema súbito, também chamado de roséola ou sexta doença. É uma doença causada por um vírus da família herpes vírus humano 6 e 7, principalmente o herpes vírus 6, e é uma doença de lactente. Então, a faixa etária, 95, 96% dos pacientes que vão ter exantema súbito têm até 2 anos de vida. Então, é muito raro de aparecer depois dessa faixa de idade. Também é uma doença que cursa com sintomas prodrômicos e aqui bastante inespecíficos. Essa criança vai ter uma febre alta por mais ou menos 2 a 3 dias, então não é infrequente, algumas outras instituições, não no caso da Unicamp, algumas outras instituições cobram ali de certa forma como um quadro inicial de febre sem sinais localizatórios, já apareceu na USP, por exemplo, um quadro de febre sem sinais localizatórios. Essa criança tem uma febre alta por 2 a 3 dias e outros sintomas associados ali, sintomas infecciosos no geral, irritabilidade, vômitos, inapetência. E essa febre, depois que ela bate ali os 2 a 3 dias, diferente do sarampo que a gente viu, que é uma febre que ela vai se manter, é uma febre que ela tem um cessar meio abrupto. Então, 2 a 3 dias ela vai e cessa a febre. E depois que cessa a febre, abre o exantema. Então, essa evolução é muito característica e é isso que confere o nome dessa doença, de exantema súbito. O exantema, percebam que aqui ele é um exantema que ele não é tão específico, ele não tem nada muito patognomônico. É um exantema maculopapular, a gente vê aqui que poupa áreas de pele sã. A gente tem um exantema maculopapular meio frustro aqui na região do tronco. Veja um pouquinho nessa imagem também aqui na região da face. Mas não é um exantema que eu bato o olho e que eu digo com certeza que é um exantema súbito. É bereba, né? Que me perdoem os dermatos e futuras dermatos aí que estão assistindo a essa aula, mas eu chamaria genericamente lesão elementar de breuba, bereba, né? Brincadeira, pessoal. Mas aqui percebam que não é muito característico, mas a história é muito característica. Então, por vezes, com a descrição do exantema, você não vai conseguir fechar muito bem o diagnóstico, mas a história é muito característica. Febre, 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 depois que cessa a febre, começa o exantema. Te lembrou alguma coisa da nossa questão? Então bora seguir para a gente poder fechar o nosso diagnóstico. Eritema infeccioso, cuidado aqui porque acaba sendo o principal ponto de confusão com o exantema súbito, mas ele é completamente diferente. Ele também é chamado de quinta doença, é uma doença causada pelo parvovírus B19, então enquanto lá no exantema súbito é um herpes vírus, aqui temos o parvovírus B19 e a faixa etária é completamente diferente. Aqui a gente tem mais pré-escolares e escolares, enquanto lá era só lactente. O quadro clínico ele é muito inespecífico. Esse paciente pode ter febre, geralmente não é uma febre tão alta, pode ter cefaleia, pode ter astenia, pode ter eventuais vômitos. E aí, durante esse momento, durante esse período, né, em conjunto com a febre, eu tenho a abertura de um eritema, que é um eritema em 3 fases. A gente até brinca que é um eritrema. Tem 3 fases aqui desse eritema. O primeiro é um aparecimento de um eritema na região da face, que acaba poupando esse maciço central, então fica uma face que é dita face esbofeteada. Isso é uma coisa importante para a Unicamp. Sendo uma instituição que cobra muito pela semiologia e pelos achados clássicos, é isso aqui que você vai ver quando a questão de pedir um eritema infeccioso, certo? Então, essa lesão aqui da face esbofeteada, para a gente lembrar, né, pediatra adora fazer um frufru aí com desenho animado. Temos aí o Pikachu com as suas bochechas rosadas para a gente fazer uma analogia e não esquecer mais do eritema infeccioso. Depois do surgimento da face esbofeteada, eu tenho o exantema rendilhado também muito discreto na região do corpo e as recidivas eventuais quando tem uma exposição à luz solar, quando tem uma exposição a exercício físico, mas que é algo que já caiu na Unicamp previamente, mas é algo que não é tão abordado de forma geral nas provas de residência, mas a Unicamp já trouxe essa questão da recidiva em questões anteriores, e então é importante saber que existe essa recorrência, essas recidivas, especialmente com exposição à luz solar e exposição ali a um exercício físico mais vigoroso. Para vocês não esquecerem mais, eu trouxe aqui uma tabela comparativa do exantema súbito e do eritema infeccioso. Para começar a diferença entre a faixa etária, lactentes são mais o exantema súbito acomete mais lactentes e o eritema infeccioso geralmente vai pegar pré-escolares e crianças em idade escolar. Aqui os agentes são bem diferentes entre si
enquanto no exantema súbito eu tenho um vírus da família herpes vírus 6 e 7, no eritema infeccioso eu tenho um parvovírus. Aqui no exantema súbito, o quadro clínico é que vai me dar o diagnóstico, que é aquela febre alta por 2 a 3 dias, e no momento que ela cessa eu abro o exantema, enquanto que no eritema infeccioso quem vai me dar o diagnóstico é a lesão elementar, que é bastante característica, uma vez que um é o contrário do outro. No exantema súbito a história é muito característica e o exantema é muito frustro, e aqui no eritema infeccioso a história é muito frustra e o eritema é bem característico. Então, enquanto aqui a gente tem a face esbofeteada, aqui é um exantema maculopapular meio aquele negocinho ali, né? Tá ali. Então, não tem muito ali frufru dessa lesão para a gente discutir. Fatores associados, complicações. O herpes vírus 6, o exantema súbito, está muito associado à crise convulsiva febril e o eritema infeccioso tem uma recorrência bem descrita. Não esqueçam que a gente pode ver o parvovírus em outros capítulos da pediatria, especialmente na parte de hematologia, porque ele pode estar associado à crise aplásica no paciente com anemia falciforme. Então não se enganem se você tiver tido a impressão que você já viu esse tipo de nome anteriormente, provavelmente foi aí nos seus estudos de hematologia com a crise aplásica do paciente com anemia falciforme. Voltando na nossa questão, temos um paciente que ele teve um quadro febril por 3 dias, há 24 horas está febril e surgiu um exantema. Descrição do exantema? Exantema maculopapular difuso. O que eu faço com isso? Nada, né? Porque quem me deu o diagnóstico é a história. Notem aqui que eu tenho uma descrição de um paciente que ele é um lactente, menos de 2 anos de vida. Portanto, tem cara de cavalo, tem focinho de cavalo, orelha de cavalo, rabo de cavalo. A hipótese diagnóstica é cavalo, exantema súbito. Beleza, galera? Bem tranquilo quando a gente sistematiza o nosso raciocínio assim, né? Foquem bastante nessas diferenças entre exantema súbito e eritema infeccioso. Já caiu diversas vezes na Unicamp, é importante vocês saberem para não comer bola. Bora para o segundo tema? Nefrologia, glomerulopatias e tubulopatias. A Unicamp também adora esse tipo de tema, esse tipo de questão. Já caiu a rodo nos últimos tempos. E eu vou trazer mais uma questão dissertativa também de 2023 para a gente discutir. Temos uma menina de 9 anos, previamente rígida, com queixa de edema, de inchaço nas pernas, dor de cabeça e urina escurecida há 2 dias, sem outras queixas. Galera, uma PA de 154/82 já é alta para um adulto, para uma menina de 9 anos, eu não preciso nem te dizer que ela está hipertensa, certo? Dani, como eu sei que uma criança está hipertensa ou não? São os mesmos valores do adulto? Não, meu jovem padawan, é bem diferente. A gente precisa primeiro colocar essa criança nos valores de uma tabela de referência que plota essa criança com base em altura, gênero, sexo biológico, idade, sexo biológico, estatura e assim por diante. Mas concorda comigo que isso aqui já seria uma pressão alta até para um adulto. Para a criança não vai ser diferente. Então aqui o enunciado te trouxe para você não ter dúvida de afirmar categoricamente que essa paciente está hipertensa. Bora seguir para o exame físico. Edema uma cruz em 4, paciente com máculas hipercrômicas e algumas crostas melisséricas. Opa! Crosta melissérica sugere infecção secundária. O que isso tem a ver com esse quadro? Segura aí que eu já vou te contar. Creatinina de 0,42, ureia de 31, nada muito assustador, né? Exame de urina, presença de hematúria e leucocitura com um grau discreto de proteinúria. E aqui, ó, codócitos e acantócitos presentes é a mesma coisa que eu te dizer dismorfismo glomerular. Então essas hemácias que estão passando na urina, elas são hemácias que são originárias, é uma hematúria originária ali tubular. Então percebam que eu tenho uma paciente com edema, com hematúria de origem glomerular e com hipertensão arterial. Isso compõe uma síndrome de uma glomerulopatia, que eu já digo qual que é, segurem aí após os intervalos. O diagnóstico sindrômico é? Responde aí na sua casa, que daqui a pouquinho a gente vai ver se você acertou ou não depois do break. Brincadeira, não tem break não, vai seguir aqui. Glomerulopatias, de uma forma geral, elas são um quadro que elas resultam, a depender do mecanismo de lesão glomerular, alguma alteração na função, na estrutura e na permeabilidade do glomérulo, né, do glomérulo em si, e isso vai gerar os diferentes processos, né, as diferentes manifestações fisiopatológicas. Se eu tenho um processo inflamatório glomerular com aumento de células ali na região do glomérulo e redução do ritmo de filtração glomerular, eu vou ter hematúria. Posso ter redução na filtração glomerular com elevação de ureia e creatinina e posso ter alterações na excreção de sódio e água, levando à hipertensão arterial. Por outro lado, se eu tiver uma passagem anormal de proteínas por alguma alteração na integridade da barreira de filtração glomerular, eu posso ter algum grau de proteinúria. Esses achados eles podem cursar de forma isolada, sendo ali característico de uma síndrome específica ou outra, ou tudo junto no mesmo balaio de gato. Geralmente, as provas de residência para R1 vão te cobrar
um puro ou outro puro, mas vez ou outra, como aconteceu nessa questão, eles podem vir associados ali, mas aponta para a gente um diagnóstico específico. No caso ali, era uma síndrome nefrítica, né? Era um processo inflamatório glomerular para essa menininha que a gente atendeu aqui no nosso enunciado, que a gente atendeu não, que a gente resolveu aqui no nosso enunciado nessa questão, beleza? Dentre os diagnósticos diferenciais principais, já até dei uma colher de chá aí, né? A gente tem a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. A síndrome nefrítica é uma inflamação glomerular cujo protótipo é a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. Dani, ela só acontece depois da infecção estreptocócica? Não, mas é de longe a principal causa de nefrite aguda em crianças. Ela é causada após uma infecção pelo Streptococcus do grupo A de Lancefield, também conhecido como Streptococcus pyogenes, que por sua vez tem uma faixa etária preferencial de acometimento em crianças a partir dos 4 a 5 anos, podendo chegar ali até os 12 anos de idade. E geralmente esse foco infeccioso ou vai ser a pele ou vai ser a orofaringe. É mais comum da gente ver a orofaringe, né, faringoamidalite estreptocócica, mas como aconteceu aí no nosso enunciado, as infecções de pele, né, os impetigos crostosos também são fonte ali de infecção pelo Streptococcus do grupo A e podem levar à síndrome nefrítica. Na prática, o que acontece é isso aqui. Eu tenho uma infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, mais ou menos algumas semanas depois, que é variável, cabe depender do local que foi infectado, 1 a 2 semanas, no máximo 3, 4 depois de uma amidalite, ou até no máximo 4 a 6 semanas depois do impetigo. Nesse caso dessa criança, para poder ficar bem clássico, ela estava com a lesão concomitante ali, né? Não se sabia quanto tempo estava lá. Esse Streptococcus, ele é tão danadinho que ele faz uma lesão glomerular direta pelas toxinas que ele produz. Então, as toxinas que ele produz fazem depósitos glomerulares ali, fazem uma reação glomerular com o recrutamento de complemento e ativam o complemento in situ. E ela também faz uma ação mediada por imunocomplexo. Então, a gente tem a formação de anticorpos contra essas toxinas. Esses anticorpos, eles vão agir diretamente ali, né, uma deposição direta ali nos glomérulos, né, especialmente nas regiões subepiteliais, fazem depósitos glomerulares ali de C3 na região subepiteliais, que são os famosos humps, que formam como se fossem corcovas de camelo na região do glomérulo, e essa infiltração ali de imunocomplexos, ela propicia um recrutamento de polimorfonucleares, e ali você tem um glomérulo que ele estava vazio, prontinho para fazer a sua filtração glomerular, e você começa a ter um glomérulo infiltrado, cheio de citocinas, cheio de leucócitos, cheio de polimorfonucleares, dificultando a barreira de filtração glomerular, levando ali a uma redução desse ritmo de filtração glomerular. Isso, em primeira instância, provoca ali uma retenção de água e sódio reflexa, por conta desse ritmo de filtração reduzido, levando a edema e oligúria, né? E hipertensão também associada por conta dessa retenção hidrossalina. Por conta da inflamação glomerular, eu posso ter algum grau de hematúria, que pode ser macro ou microscópica, hematúria essa sendo de origem glomerular com dismorfismo glomerular e de proteinúria associada. E aí o quadro clínico ele vai ser justamente resultante disso. Eu represento como um triângulo porque a síndrome nefrítica é uma tríade, composta por edema e hipertensão, ambos resultantes da retenção hidrossalina, e a hematúria resultante da inflamação glomerular. Laboratorialmente, o que eu vejo? Hematúria macro e micro, ou micro, com dismorfismo eritrocitário, então com codócitos, com acantócitos. Posso ter a presença de cilindros hemáticos e granulosos, e aí você pode ter olhado esse enunciado de primeira e olhado aquela proteinúria e falado assim, vi proteinúria, não é síndrome nefrítica, é síndrome nefrótica. Mas não se esqueçam que a síndrome nefrítica ela pode cursar com algum grau de proteinúria. Geralmente, habitualmente, aí, uma proteinúria que não chega a ser em níveis nefróticos. Esse paciente tinha uma proteinúria de 1 cruz em 4, portanto, era uma proteinúria discreta. Para a gente considerar nessa quantidade de cruzes aí, né, nesse esquema de metrificação em cruzes como proteinúria nefrótica, a gente esperaria pelo menos 3 a 4 cruzes. Lembrem que eu tenho ativação da via do complemento, então eu tenho consumo especialmente de C3 e de CH50 e habitualmente o C4 está normal. E aí, para a gente tentar identificar a infecção estreptocócica prévia, como não é uma infecção ativa na maior parte das vezes e sim algumas semanas depois da infecção, eu vou utilizar ali os anticorpos anti-streptococcus, como por exemplo o ASLO, né, que é a anti-streptolisina O, mas ele tem uma baixa sensibilidade, especialmente depois de piodermites. No caso das piodermites, uma opção para a gente utilizar é a anti-DNase B. Então, se vier negativo, pessoal, especialmente o ASLO, não fiquem comovidos. Se tem a tríade clínica, o caso clássico, manejem como síndrome nefrítica, não tenham dúvida ali no seu enunciado. E falando um pouquinho de manejo, como que a gente vai manejar? Eu vou atuar nessa retenção hidrossalina fornecendo uma dieta hipossódica com restrição hídrica. Essa restrição é de mais ou menos 400 ml por metro quadrado por dia, para evitar esse mecanismo de ativação do sistema renina-angiotensina
aldosterona com pior ali da retenção hidrossalina, restrição proteica de potássio é de forma muito individualizada, repouso, já que esses pacientes tipicamente são hipertensos e têm repercussões sistêmicas dessa hipertensão, e se eu tenho uma infecção estreptocócica, eu tenho que erradicar, justamente para poder impedir que se formem outras complicações da infecção estreptocócica, como, por exemplo, a febre reumática. Eu posso utilizar a penicilina benzatina intramuscular em dose única ou a amoxicilina via oral por 10 dias para pacientes não alérgicos, beleza? E aí eu vou tratar as outras manifestações, as outras complicações. Se tiver sinais de congestão pela hipertensão ou até mesmo emergência hipertensiva, eu posso utilizar diuréticos e antihipertensivos, respectivamente. Se eu falei da síndrome nefrítica, óbvio que eu vou falar da síndrome nefrótica. Para a gente considerar uma proteinúria como proteinúria nefrótica, eu já discuti um pouquinho isso com vocês lá no começo, mas eu tenho alguns parâmetros para eu considerar como proteinúria nefrótica. A primeira é, se eu fizer uma amostra isolada de urina durante algum tempo, colher durante algum tempo a urina, 6, 24 horas, 6, 12, 24 horas, eu calculo quanto tem de proteinúria isolado naquela amostra e calculo quanto tem de creatininúria naquela amostra e eu faço uma relação, uma divisão. Essa relação proteína-creatinina nessa amostra de urina, se ela for maior ou igual a 2, ela fornece para a gente o diagnóstico de proteinúria nefrótica. Proteinúria não nefrótica entre 0,2 e 2, certo? Então, quando eu falo de proteinúria nefrótica, essa relação é maior ou igual a 2. Posso quantificar de forma absoluta também. Para a pediatria, a gente considera um valor maior do que 50 mg quilo dia ou maior do que 1.000 mg por metro quadrado numa urina de 24 horas. E se eu fizer um teste qualitativo de urina, uma fita urinária, por exemplo, essa correspondência de proteinúria nefrótica, que se estabelece muito bem com os valores quantitativos, é de 3 ou 4 cruzes nesse teste qualitativo de urina. A síndrome nefrótica, por sua vez, ela vai ter 4 componentes essenciais, sendo que esse aqui é meio que opcional, sabe? O que é a síndrome nefrótica? A síndrome nefrótica, em sua instância, ela é um distúrbio podocitário. O podócito, ele faz ali aquela composição da barreira de filtração glomerular, junto ali com os capilares, junto com as fenestrações, e é ele que protege ali o glomérulo, deixando só passar quem tem que passar para o ultrafiltrado renal. Então ele barra ali da passagem proteína, imunoglobulina, hormônios e assim por diante. Se eu tenho uma lesão podocitária, essa lesão não é tão bem estabelecida a fisiopatologia como é para a síndrome nefrítica, suspeita-se que seja algo infeccioso, mas não se sabe exatamente o que, essa lesão vai provocar uma passagem anormal do que não deveria estar passando, especialmente proteínas. Então começa a passar proteína na urina, especialmente a albumina, então eu vou ter uma proteinúria de nível nefrótico, essa proteinúria vai levar a um quadro de hipoalbuminemia em conjunto, e lembrem que a albumina é um dos principais responsáveis por manter a pressão oncótica plasmática. Se eu tenho um desequilíbrio, uma disjunção entre a pressão oncótica e a pressão hidrostática, eu tenho a formação de edema. Então percebam, tudo aqui está linkado. Proteinúria às custas de albumina, e aí a gente tem aqui os parâmetros que a gente discutiu no slide anterior, o edema e a hipoalbuminemia, todos eles interligados entre si. Da onde que vem a dislipidemia, então, que é o quarto fator, o plus aí para vocês lembrarem? Galera, não se sabe exatamente o motivo exato, mas pode-se suspeitar, por exemplo, tanto uma redução do clearance das apolipoproteínas, quanto um aumento reflexo da síntese de proteínas no geral, porque eu tenho perda de proteínas e aí o meu fígado ele entende que tem que sintetizar mais alguma proteína, ele acaba sintetizando mais as apolipoproteínas. Então, é um mecanismo misto aí de explicação para esse quadro total. Eu adoro esse GIF, eu sempre lembro da síndrome nefrótica com ele, porque o podócito acaba sendo como se fosse esse segurança do estádio aqui, ó. Em vez dele revistar a pessoa para ver quem passa e quem não passa, ele faz aquela revista ali mais ou menos e acaba passando todo mundo. Aqui, ó. Esse cara aqui é albumina, ó. Esse careca aqui é albumina. Esse outro aqui são os hormônios, a tireoglobulina no caso. Esse aqui são as imunoglobulinas e esse aqui de trás os fatores de coagulação. Então passa fator de coagulação, passa a tireoglobulina, passa a albumina, que é o principal, e passa também... Qual que eu esqueci? Hormônio tiroidiano, tireoglobulina, na verdade. Falei dos fatores de coagulação, falei das imunoglobulinas, falei das imunoglobulinas. Falei de todos os principais. Perdão, desculpa, galera. Mas laboratorialmente, então, o que eu vou ver? Eu vou ver essa proteinúria nefrótica aqui, porque o nosso querido podócito não está conseguindo segurar, não está conseguindo deixar passar. Uma proteinúria nefrótica com hipoalbuminemia, a gente consideraria então menor do que 2,5. Hipercolesterolemia, aumento de LDL e de triglicerídeos. Aqui o complemento é normal, eu não tenho nefrite, o complemento ele é normal. Pela hipovolemia, especialmente, eu posso ter alteração de função renal e ali eu tenho perda de fatores de coagulação com aumento de fibrinogênio reflexo. Então a tendência maior desses pacientes é fazer
quadros de trombose. Então, no momento que eu perco a albumina, eu também perco outros fatores de coagulação, outras proteínas como fatores de coagulação e imunoglobulinas também. Então, um paciente que também, além de tudo, vai ter um quadro de imunossupressão possível por conta das perdas de imunoglobulina na urina. Então, resumo aqui, o paciente com síndrome nefrótica, qual que é o manejo que eu tenho que fazer para ele? Eu faço uma dieta hipossódica. Aqui eu não tenho necessariamente que fazer uma restrição hídrica, porque é um paciente que ele vai ter perda de pressão oncótica, ele está teoricamente hipovolêmico, então não preciso fazer uma restrição hídrica como eu faço na nefrítica, mas aqui eu faço uma dieta hipossódica para impedir a retenção de sódio e água reflexa ali para não piorar esse edema. Aqui existe um tratamento muito bem estabelecido, que é a corticoterapia. Geralmente a gente faz uma dose de prednisona diária de 60 mg por metro quadrado por dia, por um período mínimo de 4 semanas. Em contexto de urgência, eventualmente eu posso precisar infundir albumina, nesse paciente, em casos especiais de hipovolemia, hemoconcentração, instabilidade hemodinâmica, derrames cavitários significativos e nos meninos edema testicular, porque tem um risco maior de torção testicular. Como a gente já comentou, os dois quadros clínicos mais temidos como complicações são as infecções por conta da perda de imunoglobulinas na urina, e aí eu tenho que lembrar especialmente da PBE, porque esse paciente vai ter ascite, vai ter a nasarca com ascite, então a PBE é uma ótima pedida de infecção para esse paciente, e os eventos tromboembólicos, especialmente a trombose venosa central, que já caiu na Unicamp. Então, voltando na nossa paciente, a gente já até comentou um pouquinho do que ela tem clinicamente. Eu vejo uma paciente que tem um edema, que tem uma hipertensão e que tem uma hematúria, certo? Essa urina mais escura nada mais era do que uma hematúria com dismorfismo glomerular. Percebam que eu não tenho nenhum outro fator para nenhuma outra síndrome, nenhuma outra glomerulopatia. Portanto, o nosso diagnóstico era de síndrome nefrítica. E para a gente finalizar, um tema que a Unicamp gosta muito por conta da existência do CEATOX, na Unicamp, o CCI ou CEATOX, que é o Centro de Controle de Intoxicações, que é um estágio muito legal lá, um estágio que acaba sendo feito um concurso para os estudantes entrarem lá e fazerem os atendimentos, supervisionado sempre, e que é uma instituição, um centro de controle tem um papel muito importante dentro da Unicamp, dentro do pronto-socorro, com um monte de publicação científica, e as provas trazem isso também bastante, porque existe lá em Campinas uma certa, uma quantidade maior de atendimento com animais peçonhentos do que aqui em São Paulo, por exemplo. Eu na residência não vi nenhum acidente com animal peçonhento, enquanto que na minha graduação no internato eu perdi a conta de quantas vezes a gente acaba vendo acidente escorpiônico, menos frequente acidentes com serpentes, acidentes com aranhas, acidentes com lagartas. Então, acaba sendo muito mais frequente em Campinas, lá na Unicamp, no pronto-socorro de referência lá da Unicamp, a gente vê esse tipo de emergência. E o CCI está lá justamente para ajudar o nosso atendimento, a nossa assistência, nesses casos, nesse tipo de atendimento. E a prova se utiliza disso, certo? Questão 45 da Unicamp de 2023, temos aqui uma questão que ela é objetiva, então uma questão de múltipla escolha. Um menino de 1 ano trazido à emergência com história de choro intenso, agitação, sudorese fria e 6 episódios de vômito há cerca de 1 hora. Até aí, bem inespecífico, Sintomas ali autonômicos, de descarga autonômica, pode ser por qualquer coisa, sintomas altamente inespecíficos. Pode ser um quadro infeccioso, uma arritmia, um desconforto respiratório, uma intoxicação exógena. Até aí, ninguém sabe o que é. Exame físico, regular estado geral, sonolento, choroso, com um eletrocardiograma com ritmo sinusal, uma taquicardia sinusal, Aqui 175 para essa faixa de etária é uma taquicardia, e temos um ritmo sinusal, portanto uma taquicardia sinusal. Onda T invertida em algumas derivações e presença de onda U, sugestiva do quê? De hipocalemia, e glicemia capilar de 204. Ou seja, estou falando de acidentes com animais peçonhentos e de intoxicações exógenas, e aqui eu não tenho uma história evidente nem de intoxicação e nem de acidente com animal peçonhento. O que eu vou fazer com essas informações? E aqui é justamente o trabalho do pediatra, Pegar uma história, pegar o exame físico, o que a Unicamp preza muito, um exame físico bem feito, uma semiologia, e chegar numa hipótese diagnóstica. O que ele traz aqui para a gente de opções são síndrome do QT longo, essa criança não tem história anterior nenhuma de cardiopatia, e geralmente QT longo, quando ele vai descompensar dessa forma, ele não vai descompensar como uma taquicardia sinusal, e sim como, por exemplo, arritmias outras quaisquer, ou até mesmo uma síndrome coronariana aguda, que não parece o caso. Acidente escorpiônico parece uma boa opção, um quadro súbito com elevação ali de catecolaminergica, adrenérgica e assim por diante, com liberação ali autonômica, tem uma hiperglicemia, tem uma hipocalemia, tudo acaba se encaixando.
Sepse criptogênica, né? Adorei, não tem nem febre na história, não tem foco infeccioso presumido. Ele joga aí uma sepse criptogênica. E por último, uma cetoacidose diabética. Mas é um quadro de duração de 1 hora, né? Muito súbito para a gente pensar numa cetoacidose. Ele tem uma hiperglicemia, isso é fato, mas lembrem que a hiperglicemia, assim como a taquicardia, podem ser sinais e sintomas ali de manifestação adrenérgica de ativação do sistema nervoso simpático. Então, portanto, já que estamos falando desse tópico, vamos falar um pouquinho de acidentes com animais peçonhentos. Eu gosto de dividir didaticamente em dói muito e dói pouco. O que é essa divisão? Os dói muito, que são os escorpiões, acidentes escorpiônicos e o acidente botrópico, né, com a jararaca, eles são acidentes que têm uma dor muito intensa, né? Na verdade, todos eles têm algum grau de dor, mas que a dor ela é muito intensa e que as manifestações locais geralmente são mais evidentes do que as manifestações sistêmicas. O dói pouco não é que eles não doem pouco ou que eventualmente não doem. São acidentes que a manifestação local, né, vai ser um pouco menos evidente do que a manifestação sistêmica, tirando o loxocélico, que ele efetivamente dói pouco, mas que ele tem uma lesão local muito característica. Então, no caso do crotálico, eu tenho uma lesão local que não vai ser muito florida, por vezes eu posso ver só o orifício de entrada ali da serpente, de inoculação do veneno, mas as manifestações sistêmicas são muito evidentes. Enquanto que nos dói muito, eu tenho manifestação sistêmica que pode ser bem característica, mas a lesão local e a dor local são bastante evidentes. No caso do escorpionismo, eu tenho um paciente que o quadro clínico vai ser justamente esse do quadro que a gente viu agora nessa questão. Um paciente com dor intensa, por vezes súbita, sem necessariamente ter um relato de acidente prévio a isso, né? Não vai ter necessariamente um relato de que encontrou o escorpião, de que viu a criança sendo picada, com manifestações cardíacas, a toxina é altamente cardiotóxica, e vômitos associados por conta de liberação adrenérgica, de catecolaminas. O principal agente causal aí, né, do escorpionismo, o principal animal envolvido nesse tipo de acidente é o Titius cerulatus ou escorpião amarelo, que é aquele escorpião que tem a cauda amarela, as patinhas amarelas e esse tronco aqui mais escuro. E ele tem as serrilhas aqui nessa região do dorso do escorpião, próximo ao ferrão, que é onde vai inocular o veneno. São animais que têm o hábito de ficar em centros urbanos, de ficar em obras, né? Então, na região metropolitana de Campinas existe uma grande prevalência desse tipo de acidente, e a toxina, quando inoculada, ela liga-se aos canais de sódio e promove uma liberação de acetilcolina e também de catecolaminas, especialmente de adrenalina, e as manifestações vão ser sequelares a esse tipo de toxina. Lembrar que para criança a gente tem uma letalidade muito maior do que para adulto, então a incidência dos acidentes acaba sendo maior em crianças e a letalidade também é muito mais importante. Por isso que a gente vê muito mais na pediatria, na prova de pediatria, do que na clínica médica, por exemplo. Quais são as manifestações? Eu tenho manifestações locais, então lembra que ele está enquadrado nos dói muito, com dor imediata, com parestesia, eritema e sudorese no local da picada. E as sistêmicas, elas são bastante evidentes também, mas as locais acabam sendo um pouco mais chamativas porque é uma lesão que dói bastante. Então a criança vai ter descrição de uma dor muito intensa. As sistêmicas geralmente têm um início precoce e vão cursar com salivação e vômitos, TAC ou mesmo bradicardia em evoluções mais terminais, hipertensão em estágios iniciais e hipotensão em estágios mais finais, e arritmias, especialmente com distúrbios do potássio, principalmente a hipocalemia. Justamente o que a gente viu nesse caso do nosso paciente. Nos exames complementares, é frequente de eu ver hipocalemia e alterações eletrocardiográficas, como a gente viu nesse caso do nosso paciente. Como que eu vou manejar o acidente escorpiônico? Aqui eu vou fazer para vocês uma divisão entre leve, moderado e grave. O leve é um paciente que ele não vai ter manifestações sistêmicas muito evidentes, ele vai ter apenas dor local. O moderado é o paciente que vai ter uma dor local que pode variar de intensidade e que vai ter sinais e sintomas sistêmicos mais leves, geralmente poucos vômitos, sudorese, uma taquicardia discreta, e o grave é o paciente que ele vai evoluir com sinais e sintomas mais terminais. Então ele vai evoluir com arritmias, vômitos incoercíveis e excessivos, convulsão, edema agudo de pulmão por aumento de extravasamento capilar secundário à toxina e insuficiência cardíaca. No leve, eu não preciso fazer nada de soro, só fazer analgesia. Geralmente faz-se um bloqueio local nervoso, com infusão ali de anestésico local naquele local onde foi a picada. O moderado, a gente faz o soro anti-escorpiônico de 2 a 3 ampolas e o grave de 4 a 6 ampolas. Como que eu vou lembrar? Lembra do nome do escorpião, Titius cerulatus. O T do Titius é para a gente lembrar de 3, tá bom? Então 3 aqui a gente começa com 2 a 3, né? Mas o 3 é para a gente lembrar de 3. 3 e 6 no grave, certo? Se lembrar do 3 e 6, vai lembrar do intervalo de 2 a 3 e de 4 a 6, beleza? Por vezes a prova da Unicamp pede inclusive a quantidade de ampolas de soro que a gente vai fazer para esse paciente.
Cuidado para não confundir, porque às vezes a dor local em si pode dar taquicardia. Então já caiu previamente na Unicamp, se eu não me engano foi na prova de clínica médica, não foi nem na pediatria, um quadro de um paciente com acidente escorpiônico leve, que tinha uma taquicardia discreta, mas essa taquicardia era por conta da dor. Então tinha esse fator de confusão aí nesse enunciado, era um acidente que você não precisava fazer soro anti-escorpiônico. Então fiquem ligados para fazer essa distinção. Eu vou pontuar um outro acidente que ele é muito característico e que acaba tendo uma grande quantidade de questões na Unicamp, que é o acidente crotálico, o acidente com a cascavel. A cascavel é uma serpente que ela tem uma ação, uma toxina que tem uma ação neurotóxica e miotóxica. Então, frequentemente o paciente ele vai ter sintomas neurológicos com faces miastênica, pitose palpebral, flacidez de musculatura da face e inclusive com rabdomiólise pela ação miotóxica da toxina da cascavel. Lembra que a gente enquadrou ele no nosso acidente que dói pouco. Então é um acidente que eu tenho efeitos locais bastante discretos, mas os eventos sistêmicos vão ser muito importantes, com sintomas neurológicos evolutivos nas primeiras horas depois do acidente, cursando com pitose palpebral, flacidez de músculos da face, pitose palpebral, oftalmoplegia e diplopia também, lembrando que a dor é leve e discreta, certo? Existem algumas alterações pupilares que podem acontecer em estágios mais tardios dessa doença e eu tenho insuficiência respiratória por conta da paralisia dos músculos da parede torácica. Lembrem que eu tenho também uma ação miotóxica, então eu vou ter uma rabdomiólise associada com aumento de CPK e mioglobinúria, levando à injúria renal aguda por necrose tubular aguda por conta dessa mioglobinúria. No acidente crotálico, eu também faço soro, mas eu faço soro para todos os tipos de acidente crotálico, porque a mortalidade e acometimento são muito importantes. Aqui, quando eu tenho sintomas discretos, eu faço 5 ampolas, né? E aí lembrar que acidente crotálico é o acidente que a gente fala dos 3 Cs. Crotálico, cascavel e 5, né? O crotálico é para a gente lembrar, o C do crotálico é para a gente lembrar de 5. Então, enquanto lá no escorpião a gente tem o títius, que começa com T, para a gente lembrar de 3, aqui no crotálico de cascavel começa com C, para a gente lembrar de 5. Começa com 5 ampolas, o moderado é um paciente que ele tem paralisia e uma discreta rabdomiólise, a gente faz 10 ampolas de soro, e o grave é o paciente que vai ter manifestações mais graves, faces miastênica grave, muita rabdomiólise, entre outros sinais e sintomas, como paralisia diafragmática, a gente faz uma quantidade bastante grande de ampolas, 20 ampolas. Então percebam que esse menininho, com quadro clínico bastante inespecífico, ele tinha tudo o que a gente poderia pensar num acidente escorpiônico. Ele tinha choro intenso, muito provavelmente por dor, manifestações autonômicas como agitação, sudorese fria e vômitos, e ele tinha um quadro de taquicardia sinusal, né? Então descartando aí uma possível arritmia congênita, como a síndrome do QT longo, onda T invertida e onda U, que sugere hipocalemia. E a hiperglicemia também por conta da liberação adrenérgica, né? Com liberação de glucagon, de cortisol, para poder ali ajudar nesse quadro, nessa compensação desse paciente, acaba resultando em hiperglicemia. Isso aqui não quer dizer pra gente cetoacidose diabética, apesar de ser uma hiperglicemia, certo? Então lembrar que para a gente fechar a cetoacidose diabética, eu precisaria ter não somente a hiperglicemia, mas sim alterações no pH ou no bicarbonato. Então descartávamos a D, sepse não poderia ser porque, enfim, não tem um quadro infeccioso associado, e síndrome do QT longo, geralmente a gente não veria uma taquicardia sinusal, e sim um acometimento de outros tipos de arritmia ou até mesmo uma síndrome coronariana aguda. Sobra pra gente o acidente escorpiônico, mas na verdade a gente não chega nela por exclusão. A gente vê que o quadro clínico ele é bastante característico quando você analisa friamente e todos os exames complementares para juntar e chegar na resposta da sua questão. Galera, espero que tenham gostado. Fizemos aqui uma ótima devolutiva aqui da prova da Unicamp, fizemos um ótimo destrinchamento ali dos temas mais prevalentes na Unicamp. Espero que tenham gostado, uma ótima prova. E se por acaso essa for uma das instituições dos seus sonhos, do seu top 5 aí de instituições, não se esqueça que temos o nosso intensivo, que a gente fala de uma forma bem mais aprofundada sobre todos os nossos focos mais prevalentes. Dá uma olhadinha aqui, no nosso QR Code, aqui em cima, para você dar uma olhada um pouquinho mais e para você conhecer ali o nosso material, tá certo? Então, um forte abraço para vocês, bons estudos e rumo ao R1.